Ora, ora, se não é o mercado da bola, é óbvio que você estava esperando. Pra falar a verdade, é um carro forte aqui desse canal falar desse assunto. Afinal de contas, todo mundo gosta de ver as atualizações e novidades do mercado de transferências que nos cerca. Então, por isso e por muito mais, peço que você deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade desse âmbito, para que assim você veja tudo de mais novo que está acontecendo no mundo do futebol. Se você já acompanha o Zefut há um certo tempo, isso já estava mais que previsível, principalmente após a última entrevista de Karim Benzema ao Le Monde. Afinal de contas, ele falou exatamente isso aqui. Para ser sincero, eu estou arrependido. Sinto que tomei uma decisão equivocada e um grande erro que pode custar a minha carreira. Segue como um conselho para os demais jogadores e pessoas que optem o dinheiro por outras coisas. Acabei deixando meus antigos companheiros e era muito melhor ter deixado o orgulho de lado. O futebol árabe está muito aquém do que as pessoas falam e, para ser sincero, não me vejo mais atuando nessa liga. Sou um jogador marcante, principalmente no meu ex-clube, e posso dizer que tenho saudade da minha antiga rotina, principalmente dos meus companheiros e de tudo que foi ofertado para mim. Comecei a repensar coisas muito importantes, dentre elas a maneira pela qual eu enxergava a vida e o futebol. Se tudo voltasse a ser como antes, certamente não faria o mesmo que fiz. Pois é, a trajetória de Karim Benzema no Al Ittihad da Arábia Saudita pode estar com os dias contados. Segundo a agência de notícia francesa AFP, o atacante teria interesse de deixar o clube asiático. A ideia do Al Ittihad era emprestar o Benzema a outro clube do futebol saudita, mas o jogador rejeitou seguir atuando no país. As informações dão conta de que o francês se sente pressionado e gostaria de sair imediatamente até o final da temporada. Karim Benzema foi contratado como uma das principais estrelas da Liga Saudita, ao lado de Cristiano Ronaldo e Neymar. No entanto, o atacante acabou desagradando o técnico Marcelo Gallardo após chegar atrasado na representação da equipe para treinos em Dubai. O treinador decidiu cortá-lo da relação e resiste em reintegrá-lo. Alguns veículos da Europa especulam o provável destino de Benzema. A ESPN UK do Reino Unido divulgou que o Chelsea poderia ser um dos clubes interessados em contar com o francês, enquanto a rádio francesa RMC Sport informou sobre o desejo do Lyon em repatriar o craque de 36 anos. Real Madrid anuncia a renovação de contrato com Éder Militão. Fora dos gramados desde agosto por conta de uma lesão grave, zagueiro da seleção brasileira estende vínculo com o clube espanhol até junho de 2028. O Real Madrid anunciou a renovação de Militão. Segundo a imprensa espanhola, o jogador de 26 anos passará a receber cerca de 6 milhões de euros, 32 milhões de reais por temporada. O zagueiro não é o primeiro jogador da equipe de Carlo Ancelotti a estender o vínculo nessa temporada. Além de Militão, os brasileiros Vini Júnior e Rodrigo, o uruguaio Valverde do próprio treinador, renovaram contrato com o Real Madrid. Militão não joga desde a partida contra o Atlético Bilbao, em agosto do ano passado, pela primeira rodada de La Liga. O defensor sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O brasileiro está em fase final de recuperação, voltou aos treinos na semana passada e deve retomar os gramados no fim de fevereiro ou início de março. A trajetória de Militão no Real Madrid começou em 2019. O zagueiro chegou ao clube vindo do Porto por 50 milhões de euros aos 21 anos. Ao todo, o zagueiro acumula 143 jogos e 9 títulos: Champions League e Mundial de Clubes, Supercopa da Europa, La Liga 2 vezes, Copa do Rei e Supercopa da Espanha 3 vezes. A negociação entre PSG e Corinthians por Gabriel Moscardo deverá ser concretizada em breve. De acordo com informações do correspondente da TNT Sports Brasil, Marcelo Beckler, os franceses esperam assinar o contrato com o brasileiro entre essa terça 23 e quarta-feira 24. O impasse para a oficialização de Moscardo se deu após a descoberta de um problema no calcanhar esquerdo, diagnosticado após exames feitos na França. No entanto, agora, a negociação deve ser finalmente concretizada. Gabriel Moscardo irá realizar a cirurgia para a correção do problema no pé do Catar. Na sequência, o jogador retorna ao Brasil, onde ficará em recuperação até seguir para a França em julho, quando se reapresenta ao PSG para a temporada 24-25. O Corinthians aceitou a venda de Moscardo ao PSG por cerca de 20 milhões de euros, 107 milhões de reais, além de mais 2 milhões de bônus, 10,7 milhões da moeda aqui. O volante de 18 anos é mais uma cria do terrão e disputou 25 partidas na última temporada com a camisa do Timão. Ele marcou um gol e deu uma assistência. Colo-Colo anuncia a contratação do volante Arturo Vidal. O clube chileno anunciou o retorno do ídolo para a equipe que o formou para o futebol. O rei volta para casa. Lhe damos as boas-vindas ao jogador mais ganhador da história do Chile, ao nosso grande Arturo Erasmo Vidal Pardo. Voltamos a nos encontrar, King. Vamos pra cima, escreveu o clube nas redes sociais. Vidal tem 36 anos de idade e retorna para o clube que o revelou para o futebol após 18 anos, tendo estreado em 2006 pelo Colo-Colo. Depois teve passagens por Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern de Munique, Barcelona, Inter de Milão, Flamengo
Flamengo e mais recentemente Atlético Paranaense, onde entrou em campo apenas 9 vezes. O Tottenham recusou a proposta do Al Nassr da Arábia Saudita por Emerson Royal. De acordo com a imprensa europeia, a oferta pelo lateral direito girou em torno de 23 milhões de euros, 124 milhões de reais na cotação atual. Os Spurs não fecharam as portas para possíveis investidas mais altas do clube de Cristiano Ronaldo e Luiz Castro. Emerson Royal perdeu espaço no Tottenham após a chegada do espanhol Pedro Porro, com quem disputa a posição. Aos 25 anos, o jogador brasileiro acumula 18 partidas e um gol marcado com a camisa do clube inglês na temporada 23-24. O Al Nassr deve seguir em busca da contratação de Emerson Royal. Com passagem pelo Barcelona, o lateral foi constantemente chamado para defender a seleção brasileira na última temporada. Ao todo, o Royal soma 10 jogos pela amarelinha. Manchester City deve oferecer uma renovação de contrato bem gorda para Kevin De Bruyne. Vínculo do clube belga com o atual campeão da Champions vai até junho de 25. Negociação de um novo contrato também busca enfriar as tratativas e tentativas dos clubes sauditas em seduzir o De Bruyne. De acordo com a imprensa europeia, o belga recebe 375 mil libras por semana, mas o futebol saudita poderia oferecer 1 milhão de libras semanais para contar com o craque. De Bruyne retornou ao time de Guardiola em 13 de janeiro, após 5 meses fora de combate. O jogador não entrava em campo desde o jogo contra o Burnley pela primeira rodada da Premier League 23-24, no dia 11 de agosto. Caso fique até junho de 26 no City, De Bruyne completará uma década no clube. O belga chegou a Manchester em agosto de 2015, vindo do Wolfsburg da Alemanha. Além da Bundesliga, onde também jogou no Werder Bremen, o craque passou por Chelsea e Genk. Essa é futebol brasileiro, hein? Fluminense acerta a contratação de Douglas Costa. O jogador assina com o tricolor por 1 ano e meio e contrato terá cláusula de produtividade. Douglas Costa é do Fluminense, livre no mercado após não renovar com o Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos. O jogador de 33 anos foi convencido pelo técnico Fernando Diniz e pelo diretor de planejamento Fred a defender o tricolor. Após negociação conduzida pelos dois, o atacante assinará contrato de 1 ano e meio. O contrato de Douglas com o Flu terá cláusula de produtividade. O jogador também aceitou reduzir a sua pedida salarial para se enquadrar nos moldes do clube. Ele tinha negociação encaminhada com o Samsunspor da Turquia, mas acabou desistindo para voltar ao Brasil e vestir a camisa tricolor. O Corinthians estava interessado na contratação do atacante e apresentou números melhores, mas de acordo com pessoas ligadas a Douglas Costa, 2 fatores foram primordiais para o acerto com o Fluminense: a conversa com Fernando Diniz e Fred, que agradou ao atleta, e o fato de o tricolor disputar 3 competições internacionais em breve: a Recopa e a Libertadores em 24 e o Super Mundial em 25. Douglas Costa foi revelado pelo Grêmio, surgindo como uma grande promessa. Em janeiro de 2010, aos 19 anos, transferiu-se para o Shakhtar Donetsk, onde permaneceu até 2015, quando foi para o Bayern de Munique. 2 anos depois, seguiu para a Juventus. Em 2018, o jogador defendeu a seleção na Copa do Mundo da Rússia, ao lado de Marcelo e Renato Augusto, que serão seus companheiros no Flu. Em 2021, voltou ao Brasil para defender o Grêmio, mas o ano acabou bem mal, com o rebaixamento à Série B. Nas últimas 2 temporadas, Douglas Costa vestiu a camisa do Los Angeles Galaxy. Em 51 jogos pelo clube estadunidense, fez 8 gols e deu 8 assistências. Pelo Shakhtar, o jogador conquistou 5 campeonatos ucranianos, 3 supertaças da Ucrânia e 3 taças ucranianas. No Bayern, levou 3 Bundesligas, uma Copa da Alemanha e um Mundial. Pela Juventus, foram 3 campeonatos italianos, a Copa Itália e uma Supercopa italiana. Além de Douglas Costa, o Fluminense fechou outros 6 reforços até agora: o goleiro Felipe Alves, o zagueiro Antônio Carlos, o volante Gabriel Pires, os meias Renato Augusto e Terans e o atacante Lucumí. Será que vai dar certo? Luan explica há poucos minutos no Grêmio e projeta volta em alto nível no Vitória. Oportunidade. A principal contratação do clube nordestino Vitória para a temporada foi apresentada aos torcedores na manhã dessa segunda. Do outro lado, o rubro-negro espera ter no meio uma referência de técnica e talento dentro do elenco. Eu não tenho dúvida da minha capacidade, sei que o presidente confia. O recado que eu tenho é trabalhar 100% no dia a dia. Sei da minha capacidade, é uma grande oportunidade de voltar a jogar em alto nível, ainda mais com a camisa do Vitória. É uma grande oportunidade. A confiança no retorno em alto nível do Luan é também do presidente do Vitória, Fábio Mota. Eu estou feliz em estar apresentando um dos maiores jogadores desse país. Para orgulho nosso, foi da seleção olímpica, assim como o Zeca. Acho que Luan vai fazer história. Estamos muito gratos. Antes de trazer, tive uma conversa com ele olho no olho. Ele me falou da vontade em jogar no Vitória, disse o gestor. Luan vivia o auge da carreira entre 2016 e 2017, quando venceu a Copa do Brasil e a Copa Libertadores com o Grêmio e foi eleito o Rei da América. O jogador também foi medalha de ouro no Rio 2016. O momento era tão bom que o camisa 7 mirava a Copa do Mundo de 18 e chegou a recusar propostas do exterior para não ficar distante dos olhos de Tite. Contudo, o meia caiu de rendimento bizarramente nos últimos anos. Em 2020 foi vendido por 22 milhões de reais para o Corinthians, por 50% dos direitos, mas não brilhou. Passou por Santos por empréstimo e retornou ao Grêmio em 2023, também sem se destacar, só estando em campo por apenas 45 minutos. Ele explica que já estava bem no clube gaúcho, mas encontrou uma equipe já encaixada. Cheguei no Grêmio, o time
time estava muito bem encaixado e foi difícil entrar, por isso o fato de pouca minutagem. Só quero ter a oportunidade de jogar e mostrar o que sei de melhor. Sinceramente até hoje não sei porque não renovei. Tudo na vida tem propósito, não era pra estar lá, era pra estar aqui. Não quero pensar nisso, mas no Vitória é o mais importante. Completa. Quando estrear, o Luan vai precisar achar espaço em um time que manteve base vencedora de 23. O jogador contou ter assistido as 2 primeiras partidas do Vitória na temporada e se mostrou à vontade para atuar em diferentes funções no setor ofensivo, seja como meia ou como atacante. O colombiano James Rodrigues quer disputar coisas diferentes do São Paulo em 24. Sem ter vivido o protagonismo esperado por ele e pelo torcedor na temporada passada, o colombiano iniciou o ano com um pedido à diretoria de futebol, quer atuar com outra numeração. Assim, o James deve abandonar a 19 e deve passar a vestir o número 55. A explicação está na soma dos algarismos, que também totaliza 10, numeração hoje utilizada por Luciano. Mas usando uma nova camisa, a expectativa do jogador é espantar o azar e iniciar uma nova história no clube. Fora dos jogos contra Santo André e Mirassol, o jogador segue no CT da Barra Funda em trabalho de controle de carga. O GE apurou que o jogador se reapresentou na pré-temporada com desequilíbrio muscular. A expectativa é que seja inscrito no Paulistão e comece a ser relacionado na outra semana. James tem contrato com São Paulo até 30 de junho de 25. Na temporada 23, atuou em 14 partidas e anotou um gol. O colombiano começou 9 jogos como titular, 6 deles depois do título da Copa do Brasil, quando nem participou das partidas das finais contra o Flamengo. O Corinthians viu seu setor defensivo, que sempre foi o ponto forte durante os momentos de glórias, ser considerado mais frágil em 2023, recebendo inúmeras críticas e sendo clara a necessidade de mudança. Dessa forma, nomes como Gil e Bruno Mendes, por exemplo, não permaneceram, abrindo espaço para que novidades fossem anunciadas por Augusto Melo. A questão é que uma situação inesperada trouxe complicações. Mesmo depois de estar inscrito no Campeonato Paulista e anunciado pela diretoria como contratação, Lucas Veríssimo recebeu uma oferta do Catar e, como não havia assinado com o Timão, aceitou e mudou de ares. Antes disso acontecer, os dirigentes corintianos haviam confirmado 3 novas opções: Félix Torres, muito bem com a sua estreia, Gustavo Henrique, que chegou junto ao Valladolid, além de Raul Gustavo, que voltou de empréstimo. No caso do ex-Flamengo Gustavo Henrique, que para muitos seria o companheiro ideal do Félix. Após saída do Veríssimo, uma situação apurada pelo portal Meu Timão deixou os torcedores de cabelo em pé, temendo o pior, especialmente por se tratar da questão física. Após uma avaliação isocinética, foi detectado um déficit de força muscular em uma das pernas de Gustavo Henrique. Com isso, o zagueiro deverá passar mais tempo realizando trabalhos específicos no CT Dr. Joaquim Grava, até poder ser relacionado para uma eventual estreia. Nos últimos dias, surgiram boatos com repercussão na imprensa espanhola sobre um possível interesse do Manchester United na contratação do atacante Vinícius Júnior, principalmente depois da chegada do aporte financeiro de Sir Jim Ratcliffe, um dos homens mais ricos da Inglaterra, que comprou 25% das ações do clube inglês. Conforme a ESPN, até 5 dias atrás, jamais havia havido um contato do clube britânico ou de intermediários com o staff do jogador do Real Madrid. Porém, o próprio entorno do atleta nos bastidores diz que valores foram publicados sobre o suposto interesse do United, que girariam em torno de 150 milhões de euros, 804,75 milhões de reais, que poderiam convencer o clube espanhol. Para iniciar a conversa, seriam necessários pelo menos 250 milhões de euros, 1,341 bilhão. No entanto, o clube espanhol não pensa em negociar ainda o atleta brasileiro. O United tem a pretensão de contar com Vinícius Júnior o quanto antes, pois na concepção do clube seria uma grande jogada de marketing e um grande acerto. Com o novo aporte financeiro do United, a equipe inglesa está sonhando, mas tem que ter cuidado para não sonhar demais e não acordar na triste realidade. O jornal espanhol Sport revelou que existe um desconforto do Al Hilal com Neymar que pode levar à demissão do jogador, já que ele teve sua inscrição também excluída do campeonato local para incluir Renan Lodge na lista de estrangeiros do clube. A revelação do Sport aconteceu na notícia de dispensa do jogador brasileiro do elenco do clube árabe, após sua lesão e necessidade de registrar o lateral Renan Lodge. Na ocasião, a sensação de desconforto do Al Hilal com Neymar aconteceu após as imagens recentes do brasileiro no seu cruzeiro em alto mar, que aconteceu por diversos dias no litoral brasileiro. Além disso, o portal espanhol relembrou ainda que o Al Hilal desembolsou cerca de 90 milhões de euros, 483,4 milhões de reais, para contar com a estrela, que jogou apenas 5 jogos, marcando um gol apenas e distribuindo 2 assistências desde que chegou na Arábia. Segundo o portal Daily Mail, o futuro de Neymar na Arábia pode estar em muita dúvida. Assim como já abordado, o Al Hilal tem vários estrangeiros de alto nível, por exemplo como Rubem Neves, Alexander Mitrovic e o lateral Renan Lodge. Dessa forma, o clube precisa decidir se o atacante brasileiro merece uma vaga em seu time antes da temporada 24-25. O atual contrato de Neymar vai até junho do próximo ano, mas existe a opção de prorrogar por mais um. Porém, as duas partes precisam concordar para isso. O Chelsea de Todd Bowley, por sua vez, segundo notícia extra reportada no portal Mirror, tem um grande interesse em contar com Neymar para a temporada 24-25, com uma opção de marketing vistosa, assim também como talento técnico acima do normal. Você que acompanha o ZFoot há um certo tempo, assim como outras notícias, sabe que Neymar e Chelsea é uma novela de muita longa data, então não dá para cravar absolutamente nada. O que sabemos ao certo é que tem muita lenha para queimar.
E aí, você gostou do vídeo? Comenta aqui embaixo e me conta. Para mais vídeos assim, se inscreva no canal, deixa o like e nunca perca nada. Eu sou o Zefut, obrigado por ter chegado até aqui. Deixa o like, se inscreva no canal, um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!